Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Estamos aqui para mais uma quinta-feira na presença de Deus, com o nosso culto ID, agora nesse formato online. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente, vamos fazer aqui um bate-bola, vamos bater um papo acerca da palavra de Deus. Mas antes de tudo, quero fazer uma oração com você que está aí na sala, você que está no seu celular. Quero adorar a Deus com você, orar, nos colocarmos diante de Deus e pedir para você não se desconcentrar durante o culto, porque nós vamos hoje tratar um tema muito especial aqui, creio que é de relevância, de grande importância e que vai trazer muito crescimento espiritual para a nossa vida. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, pela vida dos irmãos que aqui estão, para que hoje possamos aqui fazer algo que agrada o seu coração acima de tudo, mas que também venha edificar o corpo de Cristo. Seja conosco, olha para nós nesse tempo, olha para nossa casa, para nossa família. Senhor, vem de encontro à nossa vida nesse período tão tumultuado, nesse período tão complexo em que a nação vive, que as igrejas estão vivendo. Vem sobre nós, faz-nos perceber algo novo, faz-nos perceber para que caminho o Senhor quer direcionar o seu povo, faz-nos atentarmos para esse modelo de direção que o Senhor tem de igreja, pensar a igreja a partir de todos esses desafios que nós temos sido acometidos nos últimos dias. Pensar a igreja que agrada ao seu coração, viver como igreja que agrada o seu coração, não apenas estar no templo, mas ser o templo, não apenas estar na igreja, mas ser a igreja, e esse é o desafio que precisamos compreender à luz da tua palavra, e nós agradecemos o Senhor por tudo em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje eu estou aqui com esses irmãos maravilhosos, o Alisson, o seminarista Alisson, o diácono José Batista e a irmã Águida, esposa do irmão José. E nós vamos tratar um assunto. O tema que nós vamos tratar aqui essa noite é Igreja nos Lares, ou seja, IBN em casa. Você está vivendo muito bem isso aí nos últimos dias, está percebendo, né? Nós não estamos congregando presencialmente, então você está tendo que se descobrir igreja em casa. Então o tema é uma igreja no lar, não como método apenas, não como um método de célula, não, a igreja nos lares como estilo de vida. Esse é o tema que nós vamos abordar. Eu vou dar a oportunidade inicial para que os irmãos façam a consideração inicial e depois nós vamos traçar um fundo histórico, não muito extenso, mas um pouco, creio eu que seja necessário fazer isso, para que depois, no final, vamos aplicar e de forma prática entender como fazer isso, como ser igreja no lar, não como método, mas como estilo de vida. Aproveitar essa oportunidade que nós estamos vivendo, em face desse coronavírus, né? desse vírus que aterrorizou e tem aterrorizado o país. Então, uma vez que nós já estamos cultuando, ou congregando, ou vivendo em casa como igreja, agora devemos aproveitar e aprender com esse tempo, tirar lições desse tempo e começar a desfrutar desse novo tempo. Creio eu que a igreja está sendo direcionada para as suas casas mesmo, e a gente tem que entender, não apenas como um método, como uma célula mecânica ali na sua casa, mas como um organismo vivo, uma igreja viva no seu lar, de forma que isso venha se transformar num estilo de vida mesmo. Então, faça suas considerações iniciais, dê uma boa noite aos irmãos que estão em casa, a Alisson, assim depois do irmão José Batista e a Águida. Boa noite a todos vocês que estão aí nos vendo aí através da televisão, do seu celular. Esse tema de igreja nos lares, ele é muito importante
E, na verdade, para mim, ele é um tema assim, que é muito comum. Eu cresci numa igreja onde a gente tinha o costume de nos reunirmos em casa. Não nesse modelo de célula ainda, né? Mas toda semana a gente estava na casa de irmão fazendo um culto de adoração, de comunhão ali com eles, né? Que eram os núcleos de estudo bíblico ali em Cáceres, na primeira igreja batista. Então, essa ideia de fazer de casa um lugar de culto, fazer de casa um lugar de adoração, sempre me foi muito comum. Eu estranharia não ter, eu sempre vi a minha casa, sempre vi a casa dos irmãos da igreja como uma grande oportunidade de nós adorarmos a Deus e manifestarmos a nossa fé, manifestarmos a nossa espiritualidade, porque é ali que vai fazer a diferença. É fácil vir nos cultos, no templo, é gostoso, é bom, mas eu aprendi que também é muito bom estar em casa cultuando a Deus. Você tem mais liberdade, você tem mais intimidade. Para mim sempre foi um prazer muito grande, não é um peso, não é uma coisa que me traz algo negativo. Sempre me ajudou a construir a minha identidade de crente, ajudou a construir as minhas relações dentro da igreja e junto com os irmãos. Essa ideia de irmandade, que muitas vezes a pessoa não tem só nos cultos da noite, né? Ela chama a pessoa de irmão de irmã, mas para o rótulo, mas não de fato, porque é meu irmão, é minha irmã. E a casa sempre me trouxe essa sensação de irmandade e de fraternidade da igreja. Irmãos, graça e paz. Confesso que é algo muito diferente. Confesso para os irmãos também que já estou com saudade de dar aquele abraço, dar a paz do Senhor, a graça e a paz. Aqui no templo a gente sente falta disso. Logicamente que a gente já como crente há algum tempo sentimos saudade dos irmãos. Mas em breve estaremos juntos novamente com a graça de Deus. Confesso para os irmãos que é muito triste estar aqui no altar onde nós estamos. Vocês podem observar que é onde tem o louvor da igreja. Nós estamos aqui olhando para as cadeiras vazias. Nesse momento poderíamos estar aqui todos congregados, louvando e adorando o Senhor. Não é fácil, nosso coração às vezes fica triste por isso, mas ao mesmo tempo louvando ao Senhor, porque tudo nós entendemos que Deus tem um propósito. E o propósito do Senhor nesse momento é que nós entendamos que o melhor que Ele tem para nós é congregarmos em casa. Nós não podemos perder o foco da palavra do Senhor, que tem vários textos que menciona a igreja no lar. A IBN Novo Tempo em nossas casas. Nós não podemos perder esse foco. Então, irmãos, nesse sentido que o pastor foi usado por Deus para que nós estivéssemos debatendo esse tema nessa noite, usando aqui esse momento de culto, para que nós pudéssemos levar até você uma palavra de motivação, para que você aí na sua casa reúna com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, e faça um momento de oração, leia a palavra do Senhor, que a igreja vai estar dentro da sua casa. E a igreja, na verdade, quando a palavra nos diz que somos nós. Então, o templo não passa de um prédio, e a igreja é eu e você. Então, nós não podemos perder o foco. Nós não estamos aqui congregados no templo, mas nós temos que estar congregados no Senhor. Amém? Então, eu gostaria de início ler um versículo ao qual eu me chamei a atenção nesse dia que o pastor convidou para a gente estar aqui, gravando esse culto, que está no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 19 e 20, onde diz assim: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes serão concedida por meu Pai que estás nos céus. Eu quero enfatizar o versículo 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, irmãos, você que está aí na sua casa, não é porque às vezes está só você e sua esposa e seu filho, ou mais algum vizinho que às vezes você convidou, não sinta-se achando que Deus não está contigo.
Deus está contigo e você tem que acreditar, porque está escrito na palavra do Senhor. Isso aqui foi o próprio Jesus que escreveu. Amém? Boa noite para você que está aí nos assistindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família e com toda a sua casa. Amém? Eu vejo que agora é um tempo de oportunidade para nós. É um tempo de oportunidade para você colocar em prática aquilo que você ouviu muitas vezes sendo pregado aqui no culto. Que nós temos que fazer os nossos cultos nos lares. Que nós temos que orar pelos nossos filhos. Maridos, orar pelas suas esposas. Então eu vejo que agora é um tempo de Deus para você e para a sua casa. A palavra do Senhor Jesus diz que não cai uma folha da árvore, se não for da vontade do Senhor. Então eu acredito que agora é um tempo que o Senhor está dando para que você, para que a igreja do Senhor Jesus esteja em casa, juntos, reunidos, congregando, adorando ao Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não parou. A igreja do Senhor Jesus, ela continua viva. Aonde? Dentro da sua casa. Porque aqui é só um local onde nós reunimos para adorar ao Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor é você. A igreja do Senhor Jesus é a sua família. Então aproveite esse tempo agora. Reúna os seus filhos. Reúna quem está perto de você para adorar ao Senhor Jesus, para cultuar o Senhor Jesus, para fazer deste tempo um aprendizado, para quando nós voltarmos aqui para o templo, você ter essa rotina na sua casa, essa rotina de fazer o seu culto doméstico, fazer o culto dentro da sua casa. Porque quando nós vamos congregar aqui na igreja, aqui nesse templo, a gente vem nas quintas, a gente vem aos domingos, quando tem um outro culto diferente na igreja. E os outros dias? Como fica você? Como fica aí na sua casa? Então aproveite agora esse tempo para você ter essa prática na sua casa, para congregar junto com os seus filhos, com as suas famílias, convidar talvez um parente seu e estar junto ali, lendo a palavra do Senhor Jesus, orando, abençoando a sua casa, abençoando o seu trabalho, abençoando a sua vida. Amém? Que você possa tirar desse tempo um aprendizado na sua vida, para você começar a cultuar e a congregar dentro da sua casa, porque a igreja do Senhor Jesus continua viva, e ela continua viva dentro do seu lar. Amém? Deus abençoe. Amém. Dita essas primeiras considerações, eu quero, irmãos, na verdade, que vocês compreendam aquilo que nós vamos fazer, uma abordagem. O que vamos fazer aqui hoje é uma abordagem de um tema de igreja em casa, IBN em casa, não apenas como método, mas como um estilo de vida. Vamos dar início hoje e isso vai se estender como uma visão. Nós estamos percebendo que Deus está nos direcionando para isso. Então, à medida que Deus for nos direcionando, nós temos que aprender algo com isso. Essa parada não é à toa que a igreja está estacionada. Está estacionada porque Deus quer mexer e falar conosco. Então, a ideia nossa aqui é reforçar essa ideia da igreja em casa. De onde veio isso? A Bíblia trata sobre isso. Nós já temos uma consciência um pouco sobre isso, porque nesses anos que a gente está congregando aqui, nós já temos falado sobre células, sobre reuniões caseiras. Nós temos mencionado, mas agora é tempo de aprofundar isso. Não apenas você sair de um bairro e ir para um outro frequentar uma célula. Não é isso. A ideia é a IBN chegar na sua casa, a igreja do Senhor, você ser a igreja dentro do seu lar. Então, cada família, uma igreja. Essa é a ideia. Cada lar, uma igreja. Cada casa em Araputanga, uma igreja. Creio eu que Deus quer desembocar, desenrolar um avivamento nessa cidade. E acredito que Deus está nos colocando dentro de casa
para perceber isso. E em nome de Jesus, eu creio que você vai perceber isso com muito mais facilidade a partir desse tempo. Então, que você faça isso já agora nesse período. E depois, creio eu que já vamos voltar daqui uns dias. E quando voltarmos, vamos manter essa pegada da IBN em casa. Amém? Então, eu quero iniciar aqui dando um fundo histórico. Depois nós vamos encerrar na palavra de Deus. Aí eu vou, à medida que eu for falando aqui, eu vou também trazendo como se fosse um culto no lar. Isso aqui que está acontecendo aqui no altar da igreja agora, aqui no templo, é como se fosse um culto em casa, é uma célula, muito tranquilo. Se vocês perceberem que lembrou de algo interessante para falar, pode chamar, pode pedir, e vão falando e vamos interagindo de forma que os irmãos em casa possam compreender de forma simples, prática, o que é a igreja no lar como estilo de vida. Então, mas sempre que esse tema é apresentado, irmãos, ou discutido, ou trocado alguma ideia sobre isso, o que vem à mente das pessoas é que reuniões nos lares representam apenas um adendo ou apenas uma ferramenta a mais para a estrutura da igreja local. E o que eu quero que vocês entendam, que Deus está nos direcionando para que entenda que não é apenas uma ferramenta. Porque nós estamos muito ligados a prédios, às reuniões maiores, e essa ideia, né? A tradição cristã deixou um legado, deixou um conceito de igreja impregnado em nós. E esse conceito está ligado aos prédios, aos santuários, aos lugares. Com essa ideia que nós vamos desenvolver, nós não queremos jamais desconsiderar a ideia do templo, desconsiderar o valor, o peso das reuniões públicas. Jamais. Cristo não fez isso, os apóstolos não dispensaram. Não, sempre houve reuniões maiores dos irmãos, mas isso era mais para a comunhão do que propriamente para se desenvolver a visão da igreja e se desenvolver o discipulado. Então eles tinham isso mais nas suas casas, e quando eles reuniam num grande grupo, num grande número, era mais para adoração, comunhão entre eles. Então, a tradição trouxe esse legado, esse conceito de que a igreja está ligada diretamente a um prédio. Você pode perceber que quando a gente vai dar uma referência, olha, vamos nos encontrar a tal hora. Aonde? Em frente à igreja. Então a gente sempre viu o prédio mesmo como igreja. Então, na verdade, o prédio é o prédio, a igreja somos nós. E isso você está cansado de saber. Só que quando a gente vai viver isso na prática, a gente não vê o nosso lar, não vê a nossa casa como essa realidade bíblica. Então vamos fazer uma abordagem a respeito disso. E para começar, nós vamos fazer essa abordagem a partir da vida religiosa, né? Alguns livros sugerem isso. Esse artigo é um artigo escrito pelo pastor João A. de Souza Filho, que é um grande teólogo brasileiro, um homem muito centrado na palavra, e eu achei muito interessante a gente hoje trazer para a Bíblia todo esse conceito. E há aqui algumas pinceladas apenas de algumas considerações de livros, por exemplo, da vida religiosa de Israel. Como isso funcionava? A vida religiosa de Israel no Antigo Testamento. Como era? Basicamente era a igreja do Antigo Testamento, era a própria nação. Então, a igreja funcionava, a igreja em si era a própria nação. Deus criou o próprio Israel, a própria nação, para ser uma nação sacerdotal. Naquele tempo havia um tabernáculo para acompanhar as jornadas no deserto. E esse tabernáculo ele funcionava de forma móvel. Então, enquanto o povo estava na peregrinação, enquanto o povo estava andando, havia um tabernáculo, montaram um tabernáculo, uma tenda, uma espécie de tenda de congregação. Então, você pode acompanhar pela Bíblia que ele esteve em Gilgal, em Betel, em Siló, só para citar algumas localidades. Depois em Gibeon,
Mas posteriormente isso daí foi substituído pelo templo de Salomão em Jerusalém, e a partir daí os cristãos enxergaram o templo como um local de adoração. Então começou a se adorar no templo. E aí, irmãos, a vida religiosa deles, se você for estudar, vai perceber que ela não restringia apenas ao templo. Porque no templo, era algo interessante, aqui eu quero até compartilhar agora, quero ouvir um pouco os irmãos, porque mesmo sendo no templo, havia a consciência da igreja em casas aqui já. Mesmo que de forma inicial, mesmo que de uma forma não da maneira que a gente conhece hoje, mas o povo de Israel, eles já entendiam, porque o templo era restrito, o trabalho no templo era restrito a algumas pessoas, sacerdotes, sumos sacerdotes. Então havia uma divisão, né? Era o pátio, o átrio, o santo dos santos. Então as pessoas comuns, elas ficavam mais nos arredores do templo. Você pode falar, Alisson, algo a respeito dessa questão da vida religiosa de Israel e o entendimento que eles tinham de que eles eram um povo de Deus, uma igreja de Deus, é um modelo de igreja? Desde quando Deus chama Abraão, né, e faz aquela promessa a ele, que através dele o mundo seria abençoado, como hoje é abençoado, né, porque Jesus é descendência de Abraão, né? Desde quando Deus chama Abraão, a gente percebe que a ordem de Deus, o relacionamento de Deus era com a casa, era com a família, né? Deus não tinha um local de adoração. O local de adoração, como o pastor falou, foi começar a aparecer com o tabernáculo já na época de Moisés. Isso muito tempo depois de quando Deus chama Abraão, que foi se constituir um lugar de adoração para que a nação de Israel pudesse se reunir. Antes disso, o povo se reunia, a fé, a espiritualidade, ela era expressada dentro de casa. A expressão da fé genuína era dentro de casa, não era fora de casa. E mesmo quando Deus ordena a construção do tabernáculo, o tabernáculo, na verdade, era para uso de adoração dos sacerdotes. Então a gente tem uma nação inteirinha, são 12 tribos, e somente uma tribo tinha um acesso mesmo ao templo, que seria o tabernáculo. Eu acho muito interessante porque hoje a gente tem uma ideia de que o templo é um lugar de adoração, e aqui é um lugar de adoração, mas as pessoas na época de Moisés, elas deveriam expressar sua adoração a Deus no seu dia a dia, e principalmente com a sua família. Se a gente olha para a lei mosaica, ele fala assim, olha, você tem que inculcar nos seus filhos as palavras dessa lei. Você tem que ensinar na sua casa as palavras dessa lei. Você tem que escrever aonde você puder escrever, para que a sua família seja edificada através dessa palavra que seria a lei mosaica, né? Então Israel, o judaísmo em si até hoje, ele é muito expressado no lar. O tabernáculo né, hoje está mais invertido, o tabernáculo foi um acessório dessa adoração. Hoje está invertido, né? A casa é um acessório da adoração do templo, mas na época lá de Israel, o tabernáculo era um acessório. Tanto que as festas eram 3 grandes festas que as pessoas iam durante o ano. Ou seja, a nação se reunia, ou seja, a igreja inteira se reunia 3 vezes por ano. Então, onde que essa espiritualidade era expressada? No lar mesmo, não tinha outro lugar para poder ser expressado. Mesmo, mais para comunhão, né? Interessante que depois do templo, tem o tabernáculo, o templo de Salomão, mas já próximo a Jesus, houve um modelo de sinagogas águeda. E a vida religiosa do povo de Deus, mesmo no tempo da velha aliança, não se restringia apenas a um local. Mesmo com as sinagogas ali, eles ainda essa sinagoga funcionava restritamente, especificamente num dia, que era o dia de sábado. E então,
era mais para a leitura da lei, das orações, e essa sinagoga funcionava assim. Então eles tinham a ideia, o povo judeu sempre teve a ideia de passar essa tradição oral fidedigna dos pais para os filhos, e isso é nas suas casas, de trazer o retrato do discipulado, paternidade e tudo isso em casa, funcionando como um sacerdócio no lar. E aquela ideia do templo era uma ideia das festividades, da comunhão do povo de Deus, do relacionamento mútuo, que nunca foi errado também, porém era menos do que essa ideia da vida diária da igreja do povo de Deus. Isso era no Antigo Testamento. Mas agora vamos dar uma olhadinha, eu quero a participação de vocês também aqui, sobre a vida religiosa no Novo Testamento. Ficou bem claro que no Antigo Testamento, Deus já tinha essa ideia com o povo de Israel, e tudo era na casa. E só para reforçar aqui um pouquinho, pastor, como o Alisson falou, na verdade, o local onde aquele povo se encontravam eram em datas comemorativas. E aonde será que esse povo cultuavam fora dessas datas? Então esse povo ele cultuava era em casa, era junto com a família, né? Então isso não é uma prática nossa aqui, não é uma prática da IBN Um Novo Tempo. Não, isso é uma prática que já vem lá no Antigo Testamento, é uma prática que passou para o Novo Testamento, é uma prática que nos alcançou. E nós temos que dar graças ao Senhor por isso, porque eu acredito que agora é o tempo de nós colocarmos essa prática. Vamos praticar, né? Não precisamos, como nós lemos aqui, como o senhor leu, o Alisson falou, como que fazia esse povo? Eles só iam lá de vez em quando, naquelas festas, aos sábados. Como que era isso? E era um povo temente ao Senhor. Era um povo que ouvia a voz do Senhor. Era um povo que congregava na sua casa. Um povo que fazia os cultos na sua casa. Então essa prática nós temos que colocar em nossos lares. Não uma prática, né? Isso não vai ser uma prática, vai ser algo do nosso cotidiano. Nós vamos colocar isso durante a nossa semana, o nosso dia a dia ali. Nós vamos tirar um tempo para cultuarmos na nossa casa, para juntos adorarmos ao Senhor dentro da nossa casa. E eu acredito que a nossa casa vai ser um lugar de milagres. Que a nossa casa vai partir dali, vai ser um lugar de curas, que a nossa casa vai ser um lugar onde os sonhos vão ser realizados, porque os cultos começam lá, dentro da nossa casa. Agora, né, irmão José Batista, a ideia da transição do Velho Testamento para o Novo, que é a igreja neotestamentária, que somos nós, aí essa ideia já é bem difundida. Ela já é colocada, já é de forma bem prática, todos os textos. Tem muitos textos, nós não vamos talvez tratar todos aqui, porque, né, isso aqui é coisa para... Mas a vida religiosa do Novo Testamento é bem compreendida nesse modelo. Logicamente, né, pastor, que, como o senhor mesmo citou, que tem base bíblica para ficar falando muito tempo aqui. O apóstolo Paulo deixou bem claro que quando ele escreve para aqueles apóstolos dele, aqueles discípulos dele, ele sempre menciona nos versículos que está na Bíblia que aos amados irmãos que está com a igreja em casa. Sempre ele cita isso em alguns versículos. Se os irmãos quiserem, às vezes em casa, estar lendo para tirar algumas dúvidas, tem em 1 Coríntios 16, 19... Colossenses 4:15, tem vários versículos bíblicos que vai falar justamente sobre isso, quando o apóstolo Paulo menciona, né, que as igrejas escreve para esses discípulos dele que a igreja estava na casa deles. É um formato de ele não fala célula. Nós não vamos aqui também demonizar o nome célula, não, é bênção na nossa vida.
mas nós queremos enfatizar a igreja em casa, IBN em casa. O apóstolo Paulo deixava bem claro nos textos dele, é que a igreja na casa do discípulo fulano, da casa do discípulo ciclano. Então o apóstolo Paulo mencionava sempre as escritas dele, que a igreja estava na casa de determinado irmão. Então, isso não há dúvida que é benéfico para os nossos dias de hoje. Senão não estaria escrito aqui na Santa Palavra de Deus. Deixou para nós, para que nós pudéssemos hoje, nesse momento em qual nós estamos passando, poder usar isso como instrumento de Deus para a nossa vida. Deus deixou isso aqui escrito porque sabia que nesse momento, nesse mês de fevereiro, março e abril, que em nome de Jesus vai acabar com isso logo, nós usaríamos esses exemplos para que nós pudéssemos estar nesse dia, nessa quinta-feira, levando para você essa palavra como igreja na casa. Isso é um benefício que Deus deixou para nós, para que nós não pudéssemos perder o foco, afastar da presença dEle. Toda a escrita de Deus, ela não, como está escrita, ela não volta vazia. Está escrito na palavra do Senhor e nós temos que tirar benefício disso. Como a Águeda mencionou, que nossas casas serão um instrumento de milagres. Sim, se nós formos aqui mencionar os milagres que Jesus fez, por vários deles foi nas casas. Ele visitava a casa de algumas daquelas pessoas que procuravam ele, chegava lá, tinha alguém enfermo, ele curava. Então os milagres aconteciam nas casas. Jesus por poucas vezes pregou em templos. Por poucas vezes é mencionado na Bíblia Sagrada Jesus dando sermão no templo. Ele ia mais de casa em casa. Então, meus irmãos, nós temos que ter isso no nosso coração. É maravilhoso cultuar o Senhor no templo, adorar o Senhor no templo, louvores. É maravilhoso estarmos no templo cultuando o Senhor, mas é na intimidade da nossa casa é que o Senhor quer falar conosco. Amém? Só reforçando aqui um pouquinho o que o irmão José Batista falou, Romanos, no capítulo 16, diz assim, ó: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. Aí ele vai dizer aqui: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico, Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. E aí ele continua: saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Estaques, meu amado. Saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso. Todos esses que eles estão saudando são famílias que as suas casas eram igrejas. Então são todas as igrejas nos lares. Amém, pastor. E aqui também como eu mencionei para os irmãos aí alguns versículos bíblicos para dar ênfase na igreja em casa, eu gostaria de ler também aqui o versículo 12 de Atos dos Apóstolos 12, que diz assim, considerando, aqui é o apóstolo Pedro, né, que nós estamos falando dele nesse momento, que ele diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, condominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então estava congregado aonde? Na casa de quem? Na casa, está dizendo aqui, na casa de Maria, mãe de João. Era numa casa que a igreja estava sendo, e congregava e oravam, né? Isso daqui é um culto claramente numa casa. É um culto da igreja do Senhor em uma casa. Eu acho muito interessante nesse período de transição, porque Deus trabalha muito com a identidade do povo dele. Então, na época de Abraão, a gente ouve muito Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus dos patriarcas.
E o templo, na verdade, ele tinha uma função de dar identidade, uma identidade nacional, dar uma identidade cultural, uma identidade de aliança. Que a gente vai ver em todo o Antigo Testamento, se vocês passarem por alguma coisa, se encontra aqui no templo, clama a mim e eu vou responder vocês. Então, é um sentido de aliança, de dar identidade para a gente. Já no Novo Testamento, quando Cristo ele ressuscita e ascende aos céus, a igreja em Jerusalém continua se reunindo no templo, né, naquilo que era costume deles. Só que também nas casas. Porque o templo deixou de ser algo que dava identidade para eles. Porque agora, quem estava dando identidade era o próprio Espírito Santo. Tanto quando Paulo ele vai fazer o evangelismo dele em toda a Ásia e na Europa, essa identidade de templo se perde. O templo já não é mais algo que nos identifica. Agora nós mesmos nos identificamos porque é o Espírito Santo que testifica em nós. Então, aonde nós estivermos é aonde está a nossa identidade. Interessante, Alisson. Aqui, Águida, você pode mencionar que Jesus vai colaborando com essa ideia de que o templo não é depreciativo, irmãos, mas é o caminho de Jesus. O próprio Jesus profetiza. Você pode ver aí Mateus 24, 2, se você quiser ver, ou em Lucas 21, 20, que o próprio Jesus vai profetizar o quê? A destruição do templo, né, Águida? Porque, na verdade, assim, nós temos que nos preocupar também, não pensar que esse templo, aqui, este lugar que nós viemos congregar, né, não seja mais importante. Não é isso. É um lugar importante, sim. É um lugar onde, em breve, nós vamos estar todos reunidos aqui, nesse templo, para juntos adorarmos e louvarmos o nome do nosso Deus. Mas isso, e se por um acaso não voltarmos mais? E aí, o que seria? Se não houver mais um tempo em que nós vamos nos reunir nos templos, como seria? Então, esse templo, ele é tão importante assim. O mais importante do que o templo é a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, que é você. Então, esse templo aqui é um lugar em que em breve nós vamos voltar, sim. Nós vamos estar reunidos, nós vamos estar congregando, adorando o Senhor Jesus, mas que você venha para cá consciente de que a igreja sou eu. Se a igreja sou eu estou aqui agora nesse templo, esse templo pode cair, ele pode ser derrubado, mas eu vou continuar os meus cultos, porque a igreja sou eu. E eu vou continuar esse culto lá na minha casa. Eu vou continuar adorando o Senhor lá na minha casa, porque os templos são apenas estruturas. São apenas estruturas. E o Espírito Santo do Senhor Jesus, ele não habita em templos, em estruturas físicas. O Espírito Santo do Senhor, ele habita em mim, ele habita em você, que é a igreja do Senhor Jesus. Que nós venhamos entender isso. E também não podemos deixar de falar que não é importante os templos que nós estamos hoje congregando, é importante sim, que talvez você possa falar assim, eu agora aprendi a congregar na minha casa, a cultuar na minha casa, eu não vou mais aos cultos lá no templo. Isso está acontecendo, essa transição, esse período que está acontecendo para que você aprenda, para que você tenha essa prática, esse estilo de vida na sua casa, para aprender a cultuar na sua casa sim. E os dias dos cultos nos templos, eles vão continuar. E você ainda vai continuar vindo da sua casa e adorando ao Senhor nesses templos físicos que estão aqui. O que a gente tem que observar, colaborando com a palavra da Águida, é que esse momento é um momento da gente não perder o foco. Não é porque não está acontecendo os cultos aqui na igreja, no templo, com o louvor, com o pastor Pedro, aquela bênção, aquele movimento todo maravilhoso, não é ruim, é muito bom, mas nós não podemos perder o foco.
É isso que nós queremos enfatizar nessa palavra que o pastor nos chamou aqui nessa noite. Enfatizar que nós, não é porque não está acontecendo os cultos na igreja, no templo, que nós temos que perder o foco. O foco sempre é a palavra do Senhor, sempre é o Senhor, não o templo, não o congregar no templo. O foco é o Senhor, porque quando nós saímos do culto, quando nós já vemos várias vezes o pastor dizer que o culto continua, sim ou não? Então, quando nós estamos aqui, congregados na igreja, termina o louvor, termina a palavra, nós vamos para nossas casas, o culto continua. Então, nesse momento de que nós estamos passando por essa pandemia, por essa perseguição do maligno sobre a vida dos cristãos, nós não podemos perder o foco. Temos que estar em nossos lares, orando, buscando o Senhor, a intervenção divina sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre as nossas lideranças, e o culto continua. Amém? Gostaria de ler mais um versículo aqui, o qual me chamou muita atenção, quando o apóstolo Paulo estava sendo muito perseguido, já quase lá no período de dificuldade que ele estava já sendo para ser julgado pelos romanos. Então ele deixa aqui uma palavra para nós, que está no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 20. Olha o que ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente. Ou seja, ele ensinava no público, ao público, e também, o que diz a palavra do Senhor, de casa em casa. Então, irmãos, não é motivo para a gente perder o foco, para a gente achar, esfriar na fé, porque o apóstolo Paulo deixa claro aqui, e ele estava passando por uma grande perseguição, ele, no entanto, não deixou de anunciar a palavra, ainda em público e de casa em casa. Graças a Deus que hoje, com o advento da tecnologia, nós temos a oportunidade de ter um momento desse, de estar entrando aí no seu lar, levando essa palavra, tendo a oportunidade de abençoar a minha vida e a sua vida através dessa palavra. Amém? Eu acho muito interessante que a Águeda falou sobre a importância do tempo. Eu gosto muito de uma frase que Jesus disse, ele falou isso mais em relação aos fariseus, aos dízimos e à quebra da lei, que é: vocês façam essas coisas sem omitir aquelas outras. Eu acho que a igreja precisa buscar esse equilíbrio. Eu não preciso só depender do templo para expressar minha adoração, eu não preciso só depender do templo para poder expressar minha espiritualidade. Eu posso fazer isso em casa. O que aconteceu com a igreja foi isso. A igreja, quando ela foi perseguida nos primeiros séculos, ela só tinha as casas, as cavernas, as grutas, é ali onde elas se reuniam. Essa é a questão. As adversidades, os problemas não podem impedir a igreja de ser igreja. Independente do que aconteça, à nossa volta, pode ser vírus, pode ser perseguição, não pode impedir a igreja. Porque a nossa espiritualidade não está centrada em lugares ou em coisas, é em um Deus que é real e é vivo. E a igreja, ela mudou essa chave. É essa chave que precisa mudar, de que a minha espiritualidade não depende da circunstância. Porque se eu pensar isso, eu posso nunca mais estar no templo, mas me reunir dentro de casa de uma forma muito religiosa. E não vou estar expressando verdadeiramente a minha espiritualidade. Aquilo se torna mais uma coisa que eu estou fazendo. Então, se a gente não transferir essa chave da nossa mente, pode ter templo, pode ficar sem templo, a gente nunca vai romper. Porque precisa mudar a nossa concepção de que, independente das coisas, eu preciso ser igreja. Isso é importante frisar aqui para a gente fazer dar uma acelerada na ideia, Importante, só fechando esse assunto aqui, rapidamente, da vida religiosa do Novo Testamento, dos contextos bíblicos que provam que a igreja estava em casa mesmo de fato, e que os discípulos, o próprio Estevão, tem uma palavra que ele diz que Deus agora não habita mais em templos feitos por mão de homens. Jesus profetizou a queda do templo e no ano 70 da era cristã isso aconteceu. Então o templo que eles tanto se gloriavam dele,
O próprio Jesus diz: aqui está, referindo dele mesmo, aqui está quem é maior do que o templo. Então, Jesus transicionou essa ideia. Mas é bom entender esse equilíbrio, por quê? Porque senão cai no extremismo do desigrejado. É uma palavra meio nova aí, que não tão nova, mas já faz parte do vocabulário aí do povo evangélico, que é um grupo que ao invés de entender o poder da igreja nos lares, entenderam que a igreja tinha que se retirar dos templos e da comunhão. A comunhão é sadia, a comunhão dos grandes movimentos, dos grandes cultos, das grandes reuniões, ela é sadia. Ela não deixa de ser saudável e relacional. Deus é um Deus relacional. Mas na verdade, em detrimento disso, eles arredaram para dentro de suas casas, e hoje há um grande movimento de desigrejado. Então o desequilíbrio faz isso, viver uma vida religiosa ainda que seja dentro da casa. Tem base bíblica para ir para dentro de casa ser igreja? Lógico, nós estamos provando desde o Antigo Testamento, agora passa pelo Novo. Nós vamos ver aqui num período da era cristã como a igreja subsistiu a isso. É até bom você dar uma pinceladinha, Alisson, rápida, sobre aquilo que eu falei com você, porque durante os primeiros 3 séculos, 4 séculos ali, da era cristã, a igreja passou então agora por uma fase diferente, uma falsa paz, onde entra o imperador Constantino. Sim. E aquilo, nós até vemos até assistimos um vídeo essa semana, que já estava pensando sobre esse assunto, né? E aí, Constantino entra, e o que acontece? A igreja começa a congregar mais em templos do que nas próprias casas, e isso aí foi a grande dificuldade, não tiveram um equilíbrio. A igreja primitiva, tem um versículo aqui em Atos 9:31 que diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa aqui foi uma época de tranquilidade. Logo acabado esse período, a igreja passa por quase 4 séculos de intensa perseguição. Perseguição dos próprios judeus e perseguição do Império Romano e posteriormente de outros impérios. Ela é massacrada, os irmãos eles são presos, são levados aos grandes estádios onde eles eram mortos por leões. E por final, na época de Nero, os cristãos eles eram presos e eram fincados em madeiras para iluminar, e acendiam tochas, queimavam eles para iluminar as ruas de Roma. Então a perseguição era muito intensa. Então a igreja sofreu muito, até que veio a conversão do imperador Constantino. E quando o imperador Constantino se converte, tipo assim, a igreja respira assim, nossa, vai parar agora. E parou as perseguições. Só que veio outras consequências dessa conversão de Constantino. E eu creio que assim, a maioria fala que Constantino ele usou de política, né? Que usou os cristãos eram minoria. Então ele não estava fazendo algo assim, eu vou ceder para o lado deles porque eles são a maioria do império. Os cristãos naquela época ainda eram minoria, então não fazia sentido. E historiadores dizem que ele era muito sincero na sua fé cristã. Então a igreja viu um momento assim de voltar a esse tempo de paz. Mas o que acontece? Até a conversão de Constantino, a igreja se reunia em casa. Só em casa, porque eles não podiam se reunir publicamente, porque senão eles seriam mortos. Mas quando ele se converte, o que acontece? Agora o imperador é cristão. O imperador não pode se reunir em caverna, né? A elite romana também começou a aderir ao cristianismo, para poder fazer figura com o imperador Constantino. Começaram a construir, então começou a construir os grandes templos no moldes romanos. E aí começou a colocar dentro desses templos elementos romanos. O incenso, esses adornos que a gente vê hoje em grandes templos, veio tudo herdado dessa época, porque é onde a elite romana se reunia e não podia se reunir em qualquer lugar. E aí, então, a igreja começou, aos poucos, né, deixar as casas e ir para os templos. Apesar que tem aqueles remanescentes que continuam. A gente não concorda com isso aí,
A gente vai continuar aqui no nosso canto, e surgiu vários movimentos. Agora nós vamos falar um pouquinho, Alisson, sobre esses movimentos e alguns remanescentes. Aqui nós citamos aqui no nosso roteiro apenas 4 que surgiram a partir desse momento aí, em que a igreja viveu essa paz, que a gente pode dizer que foi paz, mas foi uma espécie de falsa paz. O inimigo aí aproveitou na época de Constantino para fazer uma espécie de perseguição velada, já que não dava conta de fazer os cristãos pararem de crescer em suas casas e alcançar e ganhar vidas para Jesus, não dava conta. Então o que ele fez? Ele aproveitou, até alguns duvidam, né? Chama de pseudo-conversão do imperador. Na verdade ele foi se batizar já no final da sua vida, e outros dizem que ele converteu-se de verdade. Isso não é tão importante para nós agora. O que é importante é o seguinte, que na verdade com a sua migração para o Evangelho, ele trouxe todo um Estado para dentro da instituição. Então ele institucionalizou aquilo que era orgânico, aquilo que estava dentro das casas, aquela igreja que se movia nos lares, nas catacumbas, nas cavernas, aquele povo que tinha um código, uma aliança de se movimentar e crescer de forma secreta. Agora eles se apresentaram de uma forma pomposa, e o inimigo aproveitou-se dessa situação para tirar a maior arma. Eu penso, isso aí é uma ideia minha, é uma afirmação minha, eu penso que a maior arma que a igreja tem é nos lares. Então o inimigo segurou durante vários séculos, muito tempo, até hoje, né? A gente está com dificuldade de sair de dentro do templo para ir para a nossa casa e achar que aquilo ali é a igreja. A gente pensa que aquilo ali é mais um método da igreja local. Até hoje a gente tem dificuldade. Foi essa a estratégia, o inimigo se aproveitou disso, né? Mas no mesmo período, aí, nos próximos séculos, você vai ver. No século XII surgiram grupos remanescentes, né? Vocês viram sobre esses grupos, podem falar de alguns. Teve aí os valdenses, os conhecidos valdenses, cátaros, em Águeda. Porque na verdade, sim, algum desses grupos aqui, eles tinham algumas características, né? A característica da simplicidade. Eles queriam mostrar que eles eram pessoas simples, não se apegavam a nada, né? Então o que eles faziam? Eles vendiam os bens que eles tinham, vendiam algumas propriedades que eles tinham e distribuíam para as pessoas que precisavam, né? Para as pessoas mais carentes daquela época, né? E na verdade eles literalmente, né? Eles estavam seguindo, né? Uma ordem, né, de Jesus, né? Mas eles levavam isso como se fosse talvez uma das partes mais importantes para eles, né? Ele levava isso, na verdade, seguindo que eles estavam fazendo algo que estava tudo muito certinho. Então, vou fazer isso porque isso está certo. É dessa forma que eu vou fazer as coisas certas. E, na verdade, assim, eram práticas, né? Eram práticas religiosas, né? Que naquele tempo eles faziam. E hoje também a gente vê muito dessas práticas religiosas acontecendo também no nosso dia que nós vivemos hoje, né? Então, talvez enfatizando alguns lados, né? E deixando o outro lado, que é a parte de buscar a Cristo, de levar a salvação, né? Que é a parte mais importante que eu acredito que nós, como os cristãos, temos que fazer, né? Então, no século XII, aparecem esses albigenses, valdenses, pessoas que não se adaptaram, não. Na verdade, entenderam logo que ali havia uma manobra institucional. E eles congregaram em montes, em vales. Eles migraram para o sul da França, norte da Espanha, norte da Itália. Então eles tinham mesmo isso, como a Águeda falou, eles tinham base bíblica para fazer os seus cultos. Eles eram características simples, desapego, bem materiais. Eles levavam à risca. Os valdenses, por exemplo, levavam à risca o Mateus 19.
quando fala do jovem rico. Eles entendiam que Jesus chamou para que eles distribuíssem os bens que eles tinham com todos que eles fossem pregar o evangelho. E eles viviam assim, construindo suas tendas, nos lugares altos, nos montes, né? Nos penhascos, nos lugares, eles passavam assim. A igreja, e essa igreja sobreviveu a esse tempo. Também tinha um outro grupo do século XIII, que é conhecido como os Amigos de Deus. Cognome deles, Amigos de Deus. Se você for pesquisar, você vai entender e vai ver esse povo, né? Contemporâneo de alguns já. E isso 200 anos antes da grande reforma de Lutero. Esses Amigos de Deus, eles já se reuniam, eles fugiam de perseguições, porque a igreja quando esses grupos se manifestaram, a igreja mesmo, institucional, a própria igreja começou a persegui-los. E são grupos de remanescentes, e você vai ver, eu dou uma adiantada aqui para vocês também falar sobre um grupo que surgiu. Alguns aqui falam que quando Lutero acende a chama da reforma, esses gravetos foram colocados aqui atrás, no século XIII, 200 anos. Os gravetos já tinham sido semeados, já tinha sido lançado gravetos na vida de Wycliffe, Jan Hus, lá na Boêmia, que hoje é a República Tcheca. Então, assim, já havia proliferado uma semente da reforma, e agora chega em Lutero e isso desemboca, e se desenvolve, né? Lutero, depois vem todos os expoentes, João Calvino, Armínio, todas essas pessoas, os luteranos. Mas esses irmãos que nós estamos citando, eles correram por fora, eles não aderiram nem ao protestantismo e tampouco à religião romana, a toda aquela estrutura institucional. E aí no século XVI, já diante das ameaças, diante das turbulências religiosas, por conta da reforma, da perseguição ficou intensa, que surgem os irmãos anabatistas, os anabatistas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os anabatistas. Tem um livro que se chama Rastro de Sangue, que menciona toda a história dos anabatistas e conta a história dos batistas também, né? Porque a maioria dos batistas, eles concordam que nós, os batistas, somos oriundos, somos frutos desse rastro de sangue dos irmãos anabatistas. Nós somos daqui, viu, irmãos? Querem compartilhar alguma coisa a respeito desses remanescentes durante esse período? Eu acho interessante aqui uma coisa, que a reforma de Lutero, na verdade, ela não foi uma volta para casa. É reforma doutrinária. Então, esses movimentos dos irmãos e dos anabatistas e até das sociedades metodistas da época rompiam até com Lutero. Assim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem aqui o nosso modo de viver. E qual que era o modo de viver dos anabatistas? É a simplicidade e as casas. Isso era o que se mantinha. Aqueles que tiveram contato, se você tentar lembrar da igreja 20 anos atrás, as igrejas históricas, que são as igrejas batistas, metodistas e presbiteriana, você vai ver que era muito forte, e sempre foi muito forte, a questão do lar. A doutrina batista sempre foi muito ligada à questão do lar. Era pregado, lá em casa, o marido, a esposa tem que ensinar o seu filho. A escola bíblica do dominical, tinha um versículo que a gente tinha que fazer o culto doméstico todo dia. Todo dia a família tinha que se reunir e fazer aquele devocional junto, né? Porque isso foi uma herança que veio lá de trás. E foi uma herança à base de sangue. Muitos morreram nesse caminho, né? Então, esse movimento que nós temos hoje não é uma novidade, não é uma invenção nossa. A gente está tentando voltar à origem porque a maior expressão que nós temos da nossa fé é em casa. É o pai, a mãe, os filhos juntos orando, estudando a palavra, compartilhando seus temores, compartilhando suas vitórias, orando junto, vencendo junto. Porque é isso que vai fortalecer uma igreja de verdade. É por isso que nós estamos aqui hoje. Se não fosse esse estilo de vida deles lá atrás, nós não teríamos isso hoje.
Era perigoso a gente nem ter uma doutrina forte ou ter uma Bíblia como nós temos hoje, porque não se perdeu. Eu creio que todo esse movimento que teve de grandes tempos foi importante, porque o mundo ocidental foi formado através do cristianismo. Eu não quero nem imaginar como seria o mundo se não fosse o cristianismo e os grandes templos. A importância essa questão dos cultos nas lares, nesse período aqui que o pastor falou, da questão da perseguição, da igreja passava por perseguições. Eu estava olhando aqui, pastor, e vendo que esses valdenses deixou grandes exemplos, né? Sementes plantadas, semeadas, a ponto de chegar na famosa faculdade lá de Oxford, né? Lá naquela região onde era difícil às vezes falar do evangelho, tinha grupo de pessoas lá, e está escrito aqui que foram influenciados justamente por esses valdenses, esse grupo dos valdenses. E influenciaram muito a classe estudantil, as universidades. Tudo surgiu aí. Graças a Deus. Graças a Deus nós temos a informação por causa dos irmãos que permaneceram firmes. O cristianismo fez o mundo. O cristianismo desenvolveu o conhecimento. Amém. E aí eu queria também dar um pouco de ênfase, pegando aqui carona na palavra do Alisson, que é de extrema importância esse culto nos lares, essa igreja nas nossas casas, que eu gostaria de mencionar aqui uma história bíblica verdadeira, uma parábola que Jesus usa, do filho pródigo. Com certeza, no meu coração, eu não tenho dúvida disso, que esse pai desse filho pródigo tinha o culto doméstico no lar. Porque quando aquele filho fugiu, que ele foi embora, ele errou, desobedeceu, ele foi com aquela palavra. E ele lembrou, lá naquele lugar, ele caiu em si. Com certeza ele lembrou, na casa do meu pai, ele menciona que tem as coisas, mas com certeza, Alisson, ele lembrou do culto doméstico. Ele lembrou da palavra que o pai direcionou a ele. Então é muito interessante, meus irmãos, você que está aí nos assistindo, esse culto, que você preste atenção dos exemplos que você dá na sua casa, os cultos que você vai fazer em casa. Você pode pensar assim: amanhã depois, às vezes meu filho não vai seguir a igreja, não vai andar nos caminhos do Senhor, mas a semente vai estar lançada, a semente vai estar plantada no coração dele. Ele pode às vezes até trilhar outros caminhos, mas a tendência é voltar. A tendência é voltar, porque vai lembrar da semente que foi plantada. Então, o culto em casa é extremamente importante, porque às vezes você não consegue trazer seu filho na igreja, um adolescente, um jovem, não é fácil de vir para a igreja, mas dentro da sua casa, você ministrando uma palavra direcionada no coração dele, você pode ter certeza que, como está escrito na Bíblia Sagrada, ela jamais volta vazia. E tudo é um exemplo. Essa ideia da casa é o local mais íntimo, é o lugar da nossa intimidade. Então tudo parte do exemplo. Então esses irmãos aqui que permaneceram, as sociedades, né, mais próximas, as sociedades metodistas, que ficaram conhecidas como sociedade metodista mesmo, né, teve um período de avivamento, né, os metodistas, a partir de Wesley, Whitefield, e todas essas reuniões, elas eram chamadas de sociedades, realmente porque eles enfatizavam os lares, e ficou muito forte já no século XVIII, muito enfatizado, e tinham muitos grupos, né? Até mencionado aqui que nós anotamos que ficou estabelecido que cada membro deveria trazer pelo menos um ou outra pessoa nessa reunião que eles faziam em lares, né? E isso aumentou de tanta forma na época. Em 1698 havia 32 grupos com a mesma visão em Londres. Então daí surgiu esse entusiasmo para o estudo, para o ensino. Eles catequizavam a ponto de todas as escolas surgirem, essas escolas que hoje nós temos, adventistas e outras coisas mais, metodistas. Pessoas surgiram desse movimento bíblico de homens, grupos, pessoas que permaneceram íntegros, fiéis à visão bíblica da igreja em casa.
mesmo debaixo de perseguições, mas eles se reuniam em grupos, sociedade, casa. Assim como nós aqui reunimos em casa também. Nós temos uma liberdade no país para congregar em templos? Temos. Hoje até nós estamos cerceados por causa de um vírus aí, mas nós temos muita liberdade. Então é hora de nós aproveitarmos dessa realidade e fazer disso uma plataforma de crescimento, não apenas numérico, mas de crescimento bíblico, porque vamos precisar, irmãos, vamos precisar de toda essa ideia. E o mais importante, né, pastor, mencionando a palavra crescimento, que aí vem o crescimento individual de cada um, porque esse crescimento não é exposto para a sociedade, é um crescimento íntimo seu. Na sua casa você está no íntimo, é você, a sua família e Deus. Então o crescimento espiritual advento dentro da nossa casa, ele é extremamente importante, porque muitas vezes nós estamos num avivamento dentro da igreja, é um movimento e não um avivamento. E aquele que sai de dentro do nosso coração, que é dentro da nossa casa, esse é o verdadeiro avivamento. Porque em casa a gente não usa máscara. Tá muito agora. Você, né? Não vai Todo falar mundo na usando sua máscara. casa. Você não vai lá na sua casa lá e fala assim: ah, digníssimo Deus Todo-Poderoso. Sua mãe sabe quem você é. Seu marido sabe quem você é. Então, assim, você não usa máscara na sua família. É você mesmo. Então você vai conseguir expressar quem você é para Deus de forma natural e verdadeira. E é isso que Deus sempre quis. Amém. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui na igreja, não estou falando que aqui na igreja ninguém consiga adorar a Deus, mas uma grande parcela coloca uma massa de agora aqui eu tenho que ser o crente. Em casa não acontece isso. Essa realidade descortina as nossas reuniões maiores. Se eu tenho essa identidade de igreja em casa e faço isso com essa consciência, com essa convicção, isso vai mostrar na reunião pública, isso vai redundar, vai trazer um resultado de adoração genuína, de um fogo na presença de Deus. A congregação é incendiada. Por quê? Porque eu estou semeando, colocando lenha lá no meu lar. Isso aqui, o culto público tem que ser um resultado daquilo que eu vivo lá. Então, se nós já sairmos de lá aquecidos, é muito mais fácil de incendiar na presença de Deus, juntamente com todos os irmãos. Agora, a gente às vezes está muito desconectado, fora, não tem nada que incendeie nosso coração, e a gente chega aqui e quer que o culto, às vezes, público seja bom. Não tem como ser bom. Há que ter uma base, há que se ter uma semeadura. Essa é a revelação e o entendimento para nós, amém? Na verdade, o que a gente realmente nos tornamos é dependentes de oração de outras pessoas. Nós mesmos às vezes não buscamos como devemos. E aí começamos a vir no templo. Eu vou lá porque Deus tem uma palavra para mim lá. Deus tem uma palavra para mim, para você dentro da nossa casa também. E aí, mas o culto de quinta-feira é fogo puro. Mas e o fogo puro tem que estar dentro de casa também, que é a palavra de Deus, não é o movimento. O culto de domingo é louvor e adoração, e eu não gosto muito desse movimento. Então, nós não temos que estar olhando o culto A ou o culto B, nós temos que olhar o culto, a palavra de Deus, aonde nós estivermos. E o contexto aqui do nosso culto nessa quinta-feira é falar que dentro da nossa casa o Senhor pode agir, o Senhor pode falar, ao abrir a Bíblia, orar e pedir a direção e a orientação de Deus para que Ele possa falar conosco. Amém? Eu quero fechar aqui, assim, temos um tempinho aqui ainda, irmãos. Eu agradecer muito os irmãos aqui. A gente vai aprofundar muito nisso, até mesmo os cultos presenciais voltando, a gente vai tratar esse IBN em casa como uma plataforma nas quinta-feiras, trazendo essa identidade, né? O ID de Deus, como? Em casa. E todas as famílias, irmãos, que quiserem a partir de agora já decidirem no coração fazer o culto doméstico nesse modelo que nós iremos aqui traçar,
a partir dessa semana agora já está liberado. Se você não aproveitou esse gancho aí do Covid-19 para fazer o seu culto doméstico, comece. Nos avise que você está fazendo. De que maneira? Tira uma foto lá da sua família congregando. Tivemos agora a família do Eliseu, teve um pessoal lá nos Estados Unidos congregando conosco. E em casa, mandaram fotos. Isso vai ser algo meio natural para nós estarmos congregando e ao mesmo tempo nos alegrando com os irmãos. Nós vamos aprofundar muito mais para frente, trazer a ideia de que em casa nós podemos ser igreja e atuar como igreja, para que não seja simplesmente uma religião em casa, não, entendeu? Porque na sua casa você pode, suponhamos, eu vou só instigar aqui, nós não vamos começar essa conversa agora, mas eu só vou instigar. Vamos supor que o filho quer entender o que Jesus é o Senhor, tem idade, está ali num processo de compreensão, de entendimento de quem é Cristo. E se o pai quiser fazer o batismo desse filho, suponhamos em casa, hoje lógico que nós temos uma liberdade, o pastor está em todas as áreas, lógico, né, em alguns momentos às vezes não tinha o líder da igreja principalmente, mas debaixo de uma orientação, debaixo de um cuidado, o pai, o sacerdote do lar teria essa responsabilidade. É isso que eu quero passar para os irmãos, que a igreja em casa ela tem essa liberdade. Não precisa, por exemplo, a gente marcar só um batismo público para toda a igreja. Eu posso ir lá na casa, na sua casa, reunir sua família e fazer um batismo lá na sua casa. Eu posso ir lá na sua casa, celebrar uma ceia na sua casa, junto com a sua família. E nós ficamos restritos muito ao templo. É lógico que nós não vamos deixar o templo, e jamais. Nós temos a liberdade, o templo é uma bênção. Falar a verdade para você, eu estou com saudade daqui, né? Você vê que nós montamos aqui o cenário de casa, nós estamos em casa aqui, ó. Isso aqui já é de propósito para você sentir, nós estamos na sala da sua casa, no ambiente da sua família aí. Essa identidade será gerada muito mais agora em face dessa crise. Eu quero encerrar aqui, fazer um pouquinho das considerações dos irmãos com o texto de Atos. Deixei para o final, porque na minha visão, a igreja no lar, a IBN em casa, ela tem que funcionar assim. Após a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, no capítulo 2, o discurso de Pedro, a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas nesse discurso se converteram, e o resultado que os irmãos começaram a congregar. E olha o jeito que os irmãos começaram. 2:42 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E agora o 47 fecha dizendo o seguinte: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que haviam de se salvar. Interessante que a igreja era acrescentada pelo Senhor, o povo ia convertendo de graça, eles iam convertendo à medida que viam o exemplo, o testemunho dos irmãos, casa em casa, temor, comunhão. Então a igreja, ela acrescenta sem muito esforço, ela cresce numericamente sem muito esforço, no sentido de que quando a igreja entende a sua função, porque a igreja não tem uma missão, ela tem uma função. A missão na verdade é do Pai. O Pai enviou Jesus, Jesus trabalhou na missão do Pai. Jesus enviou o Espírito, e o Espírito trabalha na missão do Cristo, que é preparar a igreja. Então agora o Espírito envia a igreja, a missão é do Espírito, mas a função é nossa. Nós não temos uma missão, nós temos um papel, irmãos. E a igreja durante um tempo pegou, foi
tomou conta foi da missão, criou uma missão para ela. Mas a missão não é nossa, a missão é de Deus. Nossa só é a função, viver de acordo com a missão que foi dada. Eu vos envio a vós. Jesus disse assim, olha, tudo que o Pai me enviou. Jesus disse assim, quando ele era adolescente, sabe o que Jesus disse? Quando ele foi, os pais perderam ele numa festa, e ele ficou no templo. Quando eles voltarem a encontrar, Jesus disse, eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Jesus veio para resolver a missão do Pai. O Espírito Santo veio para resolver a missão do Filho, que é preparar uma noiva para ele. E o Espírito Santo está preparando essa noiva. Então a missão que o Espírito Santo nos deu é de, em casa, perseverar na doutrina, repartir os bens, ter essa convicção. Então esse texto de Atos aqui é um texto base para nós desenvolvermos toda essa visão de igreja nos lares. Então eu queria que os irmãos também considerassem, fizessem uma análise aí, fique na liberdade para falar sobre esses versículos que foram lidos, que eu acho que vai fechar todo o nosso comentário, toda essa participação de vocês. Desde já estou agradecendo vocês. Eu vejo assim, que na verdade nós pregamos esse texto, nós sabemos desse texto, mas nós não vivemos esse texto da palavra de Deus. O dia que nós colocarmos no nosso coração que o nosso lar é uma igreja que gera milagres, que o nosso lar é uma igreja que ajuda o outro, nós vamos entender o que esse texto está falando. Nós temos que viver essa igreja dentro do nosso lar. Essa semana eu tive uma experiência muito grande, que uma pessoa chegou para mim e não está tendo os cultos na igreja, e ela começou a questionar, eu precisava de oração na minha casa, e eu nem sabia desse debate, dessa conversa que ia acontecer, e eu falei justamente isso para ela: faça da sua casa uma igreja, coloque a mão na cabeça dos seus filhos e abençoe os seus filhos, profetiza sobre a vida dos seus filhos, eles vão ser abençoados, eles vão ser curados do que precisar. Antes de você se deitar, reúna com seus filhos ali na sala, façam oração, ajoelhe ali, busque ao Senhor Jesus, cante ao Senhor Jesus, adore ao Senhor Jesus, abra a Bíblia, lê um texto, converse ali vocês dentro da sua casa. Irmãos, isso é um culto no seu lar. É você ler um texto da palavra do nosso Deus, é você orar, joelhado, em pé, do jeito que você achar melhor, é você adorar o Senhor Jesus dentro da sua casa. Você pode ter certeza que a sua casa vai ser um lugar que vai gerar milagres, vai ser um lugar onde a bênção do Senhor vai repousar ali na sua casa. E o mais interessante disso tudo é que a sua família, as outras pessoas que convivem com você, um vizinho seu, eles vão começar a perceber que tem algo diferente dentro da sua casa. De uma coisa você pode ter certeza, que este culto dentro do lar, ele vai fazer uma diferença muito grande dentro da sua vida. Vai fazer uma diferença muito grande dentro da sua casa, que as pessoas vão começar a perceber que tem algo diferente ali. Tem algo diferente com seus filhos, se você tiver filhos. Tem algo diferente no seu casamento, se você for casado. E se você não for casado, se você não for casada, tem algo diferente na sua própria vida. As pessoas vão começar a perceber isso, porque você vai viver a igreja do Senhor Jesus dentro da sua casa, dentro do seu lar. E quando você sair da sua casa, que você vier aqui para o templo, para junto congregarmos ao Senhor Jesus, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença que vai ser. Você vai falar, realmente, o culto começa na minha casa, o culto continua aqui. E quando eu saio daqui, o culto continua ainda na minha casa. Que isso vire uma rotina na sua casa.
E Deus te abençoe a sua casa. E comece a partir de amanhã. Não espere mais tempo. Comece a partir de amanhã. Fazer da sua casa uma igreja. Fazer o culto dentro da sua casa. Amém? Deus abençoe. Alisson, eu gostaria que você depois falasse assim, de forma prática, não sei se você tem aí, foi postar no Instagram da igreja alguma diretriz a respeito do culto doméstico, né? Então eu quero ouvir a consideração do irmão José aqui, depois você, nas suas considerações, você acrescenta isso também, de forma prática, como a pessoa pode fazer um culto doméstico. Foi colocado já no Instagram da igreja, mas às vezes algumas pessoas ainda não leram e tal, aí é bom a gente explicar, já que estamos tratando do tema, né? Irmão José. Irmãos, esse texto que o pastor deixou para o final aqui, ele já tem feito parte quase que da minha vida. Eu, lá na célula que tem lá em casa, no culto do lar que tem lá em casa, os irmãos já sabem. Quando o estudo é livre, geralmente eu leio esse texto, porque eu acho e tenho certeza e convicção que é o modelo de igreja que o Senhor quer para nós, nos dias de hoje. Não é porque foi escrito há alguns anos atrás, muitos anos atrás, que isso daqui prescreveu. Não, ele é moderno, ele é contemporâneo, e a igreja que o Senhor quer para nós hoje está aqui nesses versículos de Atos 2, 42 a seguir. Não tem outro modelo de igreja a não ser esse. Isso aqui foi o que Deus deixou para nós. Amém? Que você possa ter essa convicção no seu coração, aí na sua casa, onde você estiver, ouvindo, assistindo esse culto nessa noite, essa palavra que o pastor sabiamente nos convidou. Também quero agradecer a oportunidade, pastor, e que você possa fazer prática desses versículos de Atos 2, 42 na sua vida, na sua casa, na sua convivência. Amém? Deus abençoe. Amém. Quando fala de culto nos lares, quando fala de reunião em casa, eu acho que a maioria das pessoas, elas ficam meio assim por uma coisa muito simples. Elas não foram ensinadas, elas não aprenderam como é que eu faço isso na minha casa. A gente lê aqui em Atos 2, é muito lindo, é muito maravilhoso. Mas e na prática? O que eu vou fazer? Eu vou reunir lá na sala, lá na cozinha? O que eu vou fazer? Então a gente deixou disponível nas nossas redes sociais um modelo de como você pode fazer o seu culto doméstico. Não é que ele tem que ser daquele jeito, porque uma das coisas que caracteriza a nossa igreja é a liberdade do Espírito Santo. Já teve vezes lá em casa, a gente vai fazer uma reunião, aí algum começa a falar de um problema, começa a chorar, e ele começa a orar, e ter reconciliação. É o mover do Espírito Santo. Então, aquilo que a gente deixou disponível ali é um modelo para você começar a fazer e aos poucos rompendo. Aos poucos você vai ver que vai se tornar algo natural. Então, como que a gente orienta? Reúne você, toda a sua casa, faça uma oração inicial, leia um versículo, pede para cada um comentar o versículo, nem que seja uma ou duas palavras, mas que cada um fala um pouquinho, porque o interessante do culto é isso, é essa interatividade entre as pessoas da família. Ah, mas que versículo que eu vou ler? Você pode entrar no nosso perfil no Instagram todos os dias, literalmente todos os dias, às 6 horas da manhã, postado um versículo ali. Você pode ler aquele versículo e ali você pode começar a desenvolver, cada um falando um pouquinho. Então, se você não tem um livro devocional como o Pão Diário, o Manancial, entre lá no Instagram, vê o versículo do dia, lê com a sua casa. Depois disso, vocês podem cantar 1, 2 louvores, coloca ali um celular mesmo, ali em cima da mesa, ou quem tiver uma caixinha de som, se tiver alguém que toca violão, alguém que toca teclado, algum instrumento, toca ali, faça esse período de adoração. É muito importante que haja esse período de adoração, para que você como família, como integrantes, aprendam a desenvolver a sua intimidade na adoração. Porque a adoração, ela conecta a gente a Deus. A gente esquece do que está do nosso lado. Normalmente, quando a gente vai começar a cantar, a louvar, a pessoa fecha o olho e esquece de quem está do lado. Então, esse momento também é muito importante. E depois, o momento de ministrar uma palavra.
Ah, Alisson, mas na minha casa ninguém tem assim uma facilidade de ler a Bíblia, entender e explicar. Não tem problema. Nós temos o nosso canal no YouTube, tem diversos vídeos. A gente tem ali uma playlist do Profetizando o Novo Tempo, que são mensagens de 5 minutos aproximadamente. Coloca ali na TV, assiste com a sua família aquela mensagem ou algum outro vídeo aqui da igreja. E depois que vocês assistirem, comente o que vocês entenderam daquele vídeo. Aos poucos, quando vocês vão estar falando, né, sempre comentando, você vai pegar uma prática de conseguir pegar a Bíblia, ler ela, entender e ministrar. Se você é líder de célula, tem um estudo de célula, a gente também vai deixar isso tudo disponível. Então, irmão, tem uma série de coisas que você pode usar para fazer o seu culto na sua casa. Não tem desculpa. Ah, eu nunca fiz, não sei fazer. Segue essas orientações, vai dar certo, e com o passar do tempo você vai ver que vai fluir muito na sua vida essa igreja que Deus planejou para a gente. Amém. É muito simples, muito tranquilo. O segredo é praticar. Cada um pode fazer isso de uma forma bem tranquila dentro de casa. E você vai ver o poder do Evangelho dentro da sua casa, o poder transformador. Amém? Nós vamos concluindo aqui. Quero agradecer vocês. Muito bom esse bate-papo nosso aqui, né? Com certeza acontecerão outros, né? É um modelo de casa, né? Nós estamos bem à vontade, tranquilo, até para quebrar esse gelo daquela ideia da igreja e todo mundo ali, né? Então, o próprio Espírito Santo está nos condicionando para essas coisas. Já estava no coração da igreja. Nossa igreja não tem problema nenhum, dificuldade nenhuma em congregar em lares. Nós já temos essa estrutura de igrejas em células, nós já temos essa estrutura de cada um congregar em células. Então, assim, nós só vamos agora ampliar essa visão, com certeza, com muito mais força, com muito mais dedicação, no poder do Espírito Santo, sem ser forçado, meu irmão, mas é chamado. Nós não podemos ser forçados, nós temos que sentir, ouvir, perceber o chamado. Sou chamado para dentro da minha casa. Nós estamos de volta para casa, de volta ao lar, amém? E nesses últimos dias, se prepara. Deus vai chamar você para dentro da sua casa para ter um compromisso. E o avivamento vai partir das casas, não vai partir dos templos cheios. Os templos cheios vai ser só uma consequência. Vai encher templo aí, vai encher, não vai caber. Mas isso é resultado de uma igreja que está dentro do seu lar, na intimidade, santificando, adorando a Deus. Amém, meus irmãos? Então, quero agradecer vocês de coração. Muito obrigado pela participação. Nota-se que nós precisamos, como igreja, fazer isso de forma prática para que as pessoas também compreendam. Depois também nós vamos fazer um dia aqui um modelo de culto doméstico, né? Fazer um modelo aqui para que todos possam ver como que é muito simples. E à medida que a gente for fazendo, todos vocês vão podendo fazer na casa de vocês. Mas isso é muito particular. Siga as orientações e Deus vai honrar. E se o irmão quiser ofertar, dizimar, agora nesse período está em casa. É bom a gente deixar bem claro, né, Zé? O irmão José Batista é um dos tesoureiros da igreja, o tesoureiro da igreja, junto com o Robson. É muito importante a gente deixar claro nesse tempo, né, José Batista, em crise, que nós não estamos aqui para pedir o dinheiro. Nós estamos trabalhando, aqui a igreja está abrindo a partir das 13, né, o período da tarde a igreja está ficando aberta. Está tendo uma equipe junto com o Alisson fazendo cadastro dos irmãos que vão receber o auxílio emergencial. Pessoas que não sabem fazer, nos procure aqui a partir das 13 horas. Nós estamos pedindo para aqueles que podem, que tem o alimento lá, que pode doar para contribuir. Hoje nós já entregamos cestas básicas já hoje, para pessoas que vêm aqui e estão precisando. Então, assim, você poderia também fazer uma consideração sobre isso. Se a pessoa quiser entregar o dízimo nesse período, pode nos procurar, pode depositar direto, fazer uma transferência, né? Não dá conta. Possivelmente vai passar aí no rodapé do vídeo, o número. Então, irmãos, aproveitando aqui a oportunidade, né, que o pastor nos convidou para estar aqui, e como tesoureiro da igreja, eu e o Robson, nós
sabemos que não estamos congregando aqui no templo, mas a despesa da igreja continua. O nosso pastor, ele é remunerado, precisa ser pago e precisa que os irmãos continuem contribuindo com dízimos e com as ofertas. O templo tem a energia para ser quitada, tem aluguel da casa pastoral. Então nós temos os nossos compromissos, logicamente. Então nós sabemos que é um momento de extrema dificuldade, seja ela psicológica, financeira, mas o que nós não podemos entrar em dificuldade é espiritual, porque o Senhor está conosco, cuidando de nós, inclusive nessa área financeira da nossa vida. E dos irmãos da igreja, eu tenho certeza que Deus vai honrar na sua vida. E a igreja está orando por você, o pastor está à disposição. A igreja está aqui fazendo um trabalho social lindo, que é esse auxílio ao cadastro aí que o governo está ajudando. Então a igreja está aqui de portas abertas para abençoar a sua vida e, em contrapartida, você abençoa a vida da igreja. Amém? Você tem a oportunidade de dizimar e ofertar, nos procurando o pastor, procurando eu, procurando o Robson, ou até mesmo depositando ou transferindo na conta bancária da igreja. Amém? Não se sinta constrangido. Às vezes você que vê esse vídeo e não tem, você que está vendo esse culto e às vezes não tem a prática de dizimar e ofertar. Nós, como igreja, como cristão, é uma prática bíblica e nós não podemos deixar de falar isso para os nossos irmãos que congregam conosco. Amém? Fique na liberdade de estar dizimando e ofertando. Deus abençoe. Amém. Muito bem, vamos orar encerrando. Deus abençoe vocês cada vez mais, no nome de Jesus. Pai da glória, eu te exalto por essa oportunidade. Estou saindo daqui hoje, Senhor, muito feliz, enriquecido. Meu coração está agradecido pela vida dos irmãos que contribuíram com esse culto, com a parcela de conhecimento e de participação. E também, acima de tudo, os irmãos que estão ofertando, dizimando, mantendo a fidelidade. Aqueles que não conseguem, que não estão conseguindo agora, que estão passando por dificuldades, nós estaremos também aqui para ajudá-los. E vamos conseguir passar esse tempo. Eu peço a bênção do Senhor sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um abraço para o pessoal lá de Reserva do Cabaçal, pastor Robson, família, Sidneia e toda a igreja que está assistindo os cultos online. Nossa missão. Um abraço para o pastor Eliseu, Portugal, para o pessoal lá nos Estados Unidos, Margarida, o Ederson, a Valdirene, o Paulo, todos os irmãos que estão tendo acesso e mandaram um recado para nós que estão assistindo o nosso culto online, né? O IBN em casa aí, está todo mundo ligado. O negócio é isso aí. Deus abençoe vocês, viva um novo tempo na presença de vocês. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a consolação do Espírito seja com toda a igreja para sempre. Amém.